Acho que estamos no ar, né? A imagem, o som está estabelecido. Ok? Iniciamos mais uma live neste dia 9/4/2021, para falar sobre um assunto, o que acontece depois da morte. Bate-papo na palavra. Vamos iniciar agora e queremos que isto pode servir para você, ser bênção para você, este bate-papo, que você possa assimilar e que você possa, se tiver alguma dúvida, você já possa sanar essa dúvida, tirar essa dúvida e aprender com esse bate-papo, tudo baseado na palavra. Vamos lá, pastor Toninho. Amém. A paz a todos, glória a Deus. O que acontece depois da morte, né? Muitas pessoas podem estar até falando, mas você nunca morreu para voltar, como é que você sabe o que acontece depois da morte, né? Porque, assim, tem muitas pessoas que têm vários entendimentos, né? Até mesmo dentro do cristianismo, fora do cristianismo, né? Algumas seitas falam que você dorme, você morre, você dorme. Tem outras que falam que você tem o purgatório, que você vai ficar ali padecendo até você se tornar purificado ali e ir para o céu. Tem outros que acreditam na reencarnação, que depois que você morre, você pode voltar várias vezes, se reencarnando, né? Outros acham também que você morreu, acabou, né? Que não tem mais nada. Você está aqui, morreu e acabou, não tem céu, não tem inferno nem nada. Nós, como cristãos, né? E às vezes eu vejo até muitos cristãos que dão uma balançada sobre esse assunto, né? Eles não têm uma convicção, né? Eles não têm um firmamento na palavra, né? Porque nós baseamos na palavra. A palavra não fala muito sobre esse assunto, não tem muita coisa sobre esse assunto, mas aquilo que tem já dá para você ter uma certeza daquilo que realmente acontece após a morte, né? Eu queria só iniciar assim, que a morte o que é? É a separação entre o nosso corpo e o espírito e a alma. O nosso corpo é separado do espírito e da alma, né? E não é o fim da nossa existência, porque muitas pessoas falam, morreu, acabou, né? Uhum. Lá em Hebreus 9:27 fala que o homem, deixa eu até pegar aqui e ler o texto certinho, lá em Hebreus 9:27, então assim, como fala, o dia de hoje é bate-papo na palavra, é tudo referente ao que a palavra diz, e não o que eu penso, a minha opinião própria ou a opinião de alguém, mas o que a palavra fala. E como nós temos as escrituras sagradas como a nossa bússola, o nosso guia de vida e daquilo que nós devemos caminhar, e aqui em Hebreus 9:27 fala assim, e como os homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, o homem é destinado a morrer uma vez só, e depois vai vir o juízo, o julgamento. Então, aí já cai aquilo que as pessoas falam de reencarnação. Você morre várias vezes, você vai morrendo, vai voltando até você se purificar, até se você se tornar uma pessoa melhor, né? Outros falam que é por causa do purgatório. Então, nós morremos uma vez só. E a Bíblia diz que nós decidimos o nosso destino enquanto nós estamos vivos. Depois da morte, não podemos fazer mais nada. Não adianta você rezar missa de sétimo dia, missa anual, orar para quem já morreu. Não adianta, irmãos. Então, assim, o que a Bíblia diz é que nós decidimos o nosso destino enquanto estamos vivos. Depois que nós morremos, não adianta fazer mais nada. Não adianta rezar missa, não adianta você orar, não adianta você clamar por aquela pessoa, porque ela tem que tomar suas decisões na sua vida. Então, por isso que nós temos que viver de acordo com as escrituras sagradas, de acordo com os princípios de Deus, para que nós tenhamos uma vida. Eu quero dizer para você nessa noite que a eternidade é uma coisa certa. Agora, você, com o seu viver, vai determinar aonde você vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. É verdade. Então, de acordo com o nosso viver, é que vamos determinar aonde nós vamos viver a eternidade. A eternidade é certa? É certa. Mas aí você vai determinar, de acordo com o seu viver, aonde você vai passar essa eternidade. Não dá para aceitar uma
uma passagem, vamos dizer, aqui na Terra, ou uma vida sem algum propósito maior, né? Não dá para aceitar esse tipo de coisa, porque os ateus ou agnósticos, né? Eles vão por esta linha onde eles falam muito de matéria, né? Tudo é matéria e a vida ela se criou por si própria, houve uma evolução e depois tudo se consome e acabou. Não dá para acreditar muito nisso, porque fica para a gente uma vida sem sentido, em lógica, né? Então, nós cremos que há uma eternidade, sim, na luz da palavra, nós como cristãos, né? Nós cremos que há, sim, uma eternidade, há um propósito maior, né? Então, não há possibilidade de a gente aceitar que o ciclo de vida ele não termina com a morte, né? Ele não termina com a morte. O que a gente pode entender que a morte foi uma, como é que eu posso dizer? A morte foi é o fruto de um erro humano, é o fruto do homem, né? No erro. Então a morte foi isto. Mas Deus lançou logo uma recuperação, né? Disto, né? Nos dando a eternidade. Só que aí, em cima disso, né? Tem a escolha, né? Para você mesmo poder ganhar de presente esta eternidade ou não, né? Ou você não querer a eternidade e a vida se acabar mesmo, né? Então, não, então, como eu estava falando, não há possibilidade de a gente aceitar esse tipo de coisa. Acabou, o ciclo de vida acabou, a morte encerrou tudo. Não, não porque existe algum propósito maior, existe um Deus poderoso, maior, um ser divino, né? Simplesmente o nosso corpo é uma carcaça que nós temos, mas o espírito e a nossa alma, que são os sentimentos, as emoções, as nossas emoções, o nosso corpo vai para a sepultura. Como muitos pensam que ali vai dormir, não. O corpo vai para a sepultura, mas o meu espírito, a minha alma vai para um outro lugar. A minha existência, ela continua. A minha existência continua. A minha existência é espiritual. É Eu sou verdade. espírito, eu tenho um corpo. Depois nós vamos ter o quê? Um corpo glorificado. Mas aqui, ó, lá em João 10, 28, fala assim, ó, é, o 10, vamos ler do 25 em diante. Jesus respondeu: Eu já vos disse e não credes. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai falam por mim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim e é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Então, assim, nós precisamos se tornar ovelhas de Jesus Cristo. Por isso que ele morreu numa cruz por nós, pelos nossos pecados, e nós somos todos nós necessitamos do quê? Do perdão de Cristo, como fala lá em Romanos 3, de 21 a 25. Todos nós necessitamos do perdão de Cristo. Por isso que Jesus é o único caminho, né? E a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu se não for por ele. Ele morreu na cruz por mim. Ele morreu na cruz por você, pelos nossos pecados, para que nós nele tenhamos a vida eterna, né? E isso é muito importante, né? E nós temos a vida eterna. Ele aqui mesmo falou, né? E acabei de ler agora João 10, 28, que fala: ninguém pode tirar o que é nosso, né? A vida eterna real. E lá em Números 19, fala que o próprio Deus não é homem que minta. Então, tudo aquilo que está nas Escrituras Sagradas é algo que se realizou, vai se realizar, está se realizando e vai se realizar. Então, ele não é homem que minta. Então, tudo que está nas Escrituras Sagradas, e nós temos a Bíblia como o nosso, como eu falei, a nossa bússola, que nos guia, que nos determina, que nos orienta, né? Então, agora, o que eu vejo muitas vezes, muitos cristãos, eles pegam muita salada de fruta, pegam um livro de um escritor, mesmo cristão, mas que tem uma teologia, ou pega outro e começa a fazer
uma salada de fruta e muitas vezes vai contra aquilo que a palavra de Deus está falando, né? Eu preciso ter a revelação do Espírito, a palavra, o Espírito Santo nos revela a palavra, como é que é após a vida e a morte, né? Se nós pegarmos aqui um exemplo que é muito legal e muitas vezes muitos contestam, né? Lá em Lucas 16, porque fala que é uma parábola, mas Jesus estava explicando ali, uma narrativa, estava explicando e dando um exemplo, através de uma palavra, de como é após a morte. Lá em Lucas 16, 19 em diante, fala ali do rico e do Lázaro, duas pessoas que viviam na terra, né? Vou ler. Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias, né, regalados de esplendidamente. Então, assim, não é os bens que você tem, não é a riqueza que você tem que vai determinar para onde você vai, irmãos. Hoje as pessoas, opa, aquele cara é bem-sucedido, ou aquele cara tem Deus. Não, não é bem assim, irmãos. Há um julgamento na terra, por isso que muitos hoje as pessoas estão buscando muito dinheiro, poder, achando que isso Deus está abençoando. Não, você não mede a vida de uma pessoa espiritual, alguém que tem vida com Deus, por aquilo que ele tem, ou por aquilo que ele sabe, por aquilo que ele possui, por aquilo que ele veste. Mas pelas suas atitudes você conhece as pessoas que têm Deus. É pelas suas atitudes. E aqui fala sobre esse homem rico, né? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e a porta daquele rico. Ele estava na porta do rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham e lamberam as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, você tem um destino depois que você morre. O seu espírito vai para algum lugar, com a sua alma vai para algum lugar. Morreu o mendigo, foi levado pelos anjos pelo seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Engraçado que não fala do que o mendigo foi sepultado, né? É engraçado isso, né? Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época, quem não tinha dinheiro para fazer um sepultamento, os próprios cães comiam as carnes daqueles que não eram sepultados. Você pode ver que a Bíblia não relata que ele foi sepultado. Mas o rico foi sepultado, porque tinha dinheiro para pagar o sepultamento. Né? E aqui, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Você vê que o mendigo morreu e ele foi levado pelos anjos. E o rico, ele foi o quê? Sepultado. No Hades, ou no inferno, como outras traduções falam, estando em tormento, ergueu os olhos. Ergueu os olhos por quê? Porque ele estava numa região baixa. Se ele ergueu os olhos, é que ele olhou para cima, né? Então, para a gente detalhar os lugares, ou esse espaço físico, né? Que é um espaço físico que existe. Então, assim, no inferno, ou Hades, outras traduções falam, estando em tormento, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda o Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Há um lugar de sofrimento, mesmo antes do julgamento, e há um lugar de bênção, mesmo antes do julgamento. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem o de lá para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó pai, que me mandei à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar tormento. Disse Abraão: tem Moisés, né, e os seus profetas, que a lei e os seus profetas, ouçam-nos. Disse-lhe o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: se não ouve a Moisés e os profetas,
também não acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Então, aqui está dizendo o quê? Que não há os mortos que podem voltar à vida. Então, já quebra uma tese do Espiritismo que os mortos podem voltar. Aí muitos falam assim, não, mas o cara recebe um espírito lá e escreve. Mas você sabe qual é o espírito que ele recebe? Não é da pessoa que morreu. São os demônios que são incorporados nas pessoas e fingem ser. Até a voz eles imitam. Né? Então, assim, tudo há um engano no Espiritismo, e a própria palavra desmente isso, fala que os mortos não podem voltar. Então, aqui... E ainda pode-se dizer também que pode ter um questionamento, né? Mas como que, de repente, você pode falar que não é um espírito que vem da pessoa, de uma outra pessoa, incorporou na pessoa para transmitir um recado, uma informação, sei lá. E diz coisas que até aconteceram, né, na vida da pessoa em si ou de outras pessoas. Mas a gente pode dizer também que o inimigo, ele é um ser espiritual. E ele está presente nas situações, né? Então, ele enxerga também só que tem, é claro, poder limitado. Então, há possibilidade, sim, de uma informação ser trazida do passado, né? Ser trazida no presente, porque o inimigo ele tem essa força também, né? Ou essa interação de fazer isso, né? Então isso acontece, mas não é que não é o espírito da pessoa, né? Só para são confirmar. espíritos enganadores, né? A própria palavra fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos enganadores, exatamente. Né? São os anjos caídos que caíram sem o corpo, né? E tem o corpo espiritual, os anjos caídos, e são esses anjos caídos que são os demônios que se incorporam nas pessoas, né? Porque o mundo espiritual existe. E ele vê tanto como os anjos, a parte dos anjos vê o que você faz, a parte de Deus, como também a parte do inferno vê o que você faz. Então, ele é muito fácil de falar uma coisa que você fez. É muito fácil falar numa consulta ou num terreiro, sei lá onde, o demônio fala aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Exatamente. Porque ele conhece a vida das pessoas. Porque ele transita nesse mundo na material, mas espiritualmente. Então, como eles sabem falar aquilo que a pessoa sabe, às vezes coisas particulares, as pessoas ficam... E ao meio do quê? Dos espíritos enganadores, enganar as pessoas. Né? E eu vejo até muitos cristãos enganados, né? Pessoas que dizem ser cristãos, né? Mas que não têm uma base bíblica, não estão fundamentados na rocha que é Cristo, e as pessoas são balanceadas, quando houve alguma coisa, porque não conhece a verdade, não anda na verdade, e são levados por ventos de doutrinas. Vem uma doutrina e as pessoas são levadas por ventos de doutrinas. E a gente precisa crescer na fé, e ter a fé e a certeza e convicção, porque a fé é o que é? A convicção. Então, se você não tem... Por que as pessoas não têm convicção? Porque elas não têm fé, porque elas não acreditam. Ou acreditam em parte, né? Ou acreditam um pedaço da Bíblia, acreditam um pouco do kardecismo, acreditam um pouco da Igreja Católica, acreditam um pouco não sei do quê, acreditam um pouco na Umbanda. Então, é uma miscelânea. Tem pessoas que têm partes de tudo quanto que é religiões. Mas eu quero dizer nessa noite que o único caminho é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por nós. Nenhum desses outros morreu na cruz por nós. Morreu pelos nossos pecados. E nele nós temos acesso ao Pai. É nele que nós temos acesso aos céus. Né? Porque o inferno é uma coisa certa. Se eu acredito no céu, eu tenho que acreditar que existe um inferno. Tem muitas pessoas que não acreditam no inferno, acreditam no céu, mas não acreditam no inferno. Né? Então, o que é o inferno? O que é o inferno? O inferno é um lugar onde Deus criou para julgar
para Satanás, né? Lúcifer, né? Que agora é Satanás, que ele deixou de ser Lúcifer, ele deixou de ser luz, porque ele agora é Satanás. Ele deixou o quê? Criou esse lugar de tormento para o julgamento de Satanás e os seus seguidores, né? E quem morre no pecado, ele vai para o inferno. E Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Por isso que ele mandou Jesus Cristo. Porque se ele não se importasse com o homem, ele não mandaria Jesus morrer pelos nossos pecados. Mas Deus, ele não quer que ninguém vá para o inferno. Por isso, ele enviou seu filho Jesus para morrer o quê? Por nós. E você aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Como Senhor e Salvador. Você vai ter vida o quê? Vida eterna com Deus. É só através de Jesus Cristo. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe algum atalho, é só Jesus Cristo. E existe um processo de transformação, um processo de morte do nosso eu a cada dia, aqui na Terra. Como eu sempre falo esse versículo, porque ele é chave. Mateus 16, 24 fala assim, Jesus é bem claro, ele fala para os seus discípulos, ó, quem quiser vir após mim, ó, quem quiser, ninguém é obrigado, mas quem quiser tem que passar por isso, tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir-me a cada dia, né? E buscar ter uma vida o quê? De santidade. E como é que eu tenho uma vida de santidade? Me negando a si mesmo, negando as minhas vontades, negando o meu querer, negando os meus sentimentos e buscando o quê? Aquilo que Deus quer. Pegando os sentimentos de Deus, pegando o amor de Deus para as nossas vidas e vivermos com isso na Terra. E você se desprende, começa a se desprender do pecado. Mas como eu falei, lá em Romanos 3, 21 a 25, fala que todos nós necessitamos de Jesus. Nós necessitamos que da graça, do amor, do poder dele, e através do Espírito Santo na Terra, ele vai trabalhando, ele vai salvando o quê? A nossa alma, os nossos sentimentos e emoções. Porque quando eu aceito Jesus Cristo, eu preciso entender isso. Isso é chave. Quando eu aceito Jesus Cristo, né, o meu espírito está salvo. E o meu espírito começa a se fortalecer com o Espírito de Deus. O Espírito Santo veio o quê? O Espírito Santo veio trabalhar nas nossas vidas a cada dia, por isso que eu preciso deixar de ser um crente carnal e deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida para que a minha alma seja salva, para que os meus sentimentos, as minhas emoções sejam salvos. E Deus, o próprio Deus, nós vamos ter o quê? Um corpo glorificado, um tabernáculo novo, um corpo que não é corrompido, ele é incorrompível. Vamos receber esse corpo, né? Por isso que a nossa alma ele parece muito com o nosso corpo. Tanto é que quando você vê Lázaro e o mendigo, o Lázaro ele reconheceu o mendigo. Ele reconheceu. Se ele reconheceu, é porque tem uma forma que é parecida com o corpo carnal, com o corpo humano. O corpo da nossa alma. Né? E o que a gente está falando aqui não tem o que a gente está falando aqui não tem nada a ver com religião, né? Tem a ver com vida com Deus, né? Entendimento de como seguir a Deus. Porque há muitos que falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Bom, a Bíblia não fala isso, né? Só um caminho que leva a Deus, é Jesus. Então, é preciso encontrar este caminho, é preciso encontrar Jesus. Então, não há possibilidade de falar que todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque assim você está falando de religião, você está falando de todas as atitudes, ou todas as formas levam a Deus. Mas, na verdade, não é isso. O único caminho é Jesus. E é esse caminho que você tem que descobrir, esse caminho. Senão você não vai conseguir... como fosse assim, Jesus é o mapa do tesouro, né? Você tem que descobrir esse mapa que você tem que encontrar, você tem que saber dele, conhecer dele, senão você porque a religião em si mesma, ela não ensina as pessoas a negar a si mesmo, muito pelo contrário, ela vai buscar algo de poder para ela, da razão dela, dele conquistar, né? Hoje a religião ensina isso todas as religiões, até pessoa de empresa hoje está falando de religião como motivação para as vidas, para eles caminharem. Então, assim,
eu estou falando, a gente não fala aqui de religião, a gente fala de vida com Deus, né? Isso é muito importante, né? Eu não defendo nenhuma denominação, não defendo nenhuma instituição, eu estou falando do reino, é muito superior à igreja, estou falando do reino de Deus, ele sendo o Senhor absoluto das nossas vidas. E enquanto o crente não deixar de ser crente carnal, ele sempre vai andar com dúvida, ele nunca vai ter a certeza, ele nunca vai ter. Eu admiro Paulo, olha, eu posso morrer hoje, é melhor eu morrer hoje porque eu vou estar com Cristo, eu vou estar pessoalmente com Ele, né, do que estar aqui na carne e estar ausente, né, não tem um tete a tete, olho no olho com o próprio Cristo. Mas ele falou assim, mas onde for melhor, se for mais útil eu ficar aqui, que seja mais útil eu ficar aqui, poder estar ensinando, poder estar ministrando para vocês aqui. O próprio Paulo fala isso, relata nas suas cartas. Mas assim, por quê? Porque as pessoas precisam deixar de ser crente carnal. Por quê? Não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua alma. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar na sua alma, a tua alma vai ter uma luzinha que acende. Opa, Toninho, isso você não pode fazer. Opa, Toninho, isso aqui não é bom você fazer. Opa, acende uma luzinha. A tua alma é o tipo de uma campainha. Ela vai soar. A própria palavra fala que Deus nos dá o livramento antes de nós fazermos qualquer coisa. O Espírito Santo te traz a memória, te faz você lembrar para que você não caia no pecado. O próprio Espírito Santo, a cada dia ele começa a guiar você. E a própria palavra fala, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Eu não sou guiado por uma religião. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem que guiar você. Ele que vai fazer você lembrar da palavra que você está ouvindo. Ele vai te fazer lembrar e você vai poder falar, não, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Porque você, como nós vivemos aqui, nós vamos determinar para onde nós vamos passar a nossa eternidade. É como eu vivo aqui. Dependendo da graça, dependendo do amor de Cristo, reconhecendo o sacrifício que Jesus pagou na cruz, mas eu preciso ter um posicionamento diante disso tudo. Eu não posso ficar parado diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Nós não podemos ficar parado, mas nós temos que caminhar, desenvolver o que é a nossa salvação, como a própria Escritura fala, que eu preciso desenvolver a minha salvação. É verdade. É interessante que essa perda de direito, né? Uma perda de direito que nós tivemos, isso aconteceu no Jardim do Éden, né? Perante Deus, porque estava pensando, quando Deus soprou e deu fôlego de vida, né, para Adão, que é para a gente, ele nos deu o direito da eternidade, né? Ele soprou pelo direito da eternidade. Falou, eu sopro nas narinas de vocês, e você, Adão, você representa o mundo inteiro, né? O primeiro homem, carnal, mas você vai ser eterno, vocês vão ser eterno. E aí, o que acontece? É o que significa? Esse sopro significa o tempo, né? É o relógio, o tempo. Então, esse tempo é a eternidade. E aí, como eu sempre falo, no meio do caminho houve um erro, e aí a gente perdeu o direito desta eternidade. Perdemos o direito. Então, aí o tempo, o fôlego de vida soprado, ele ficou limitado. Então Deus falou assim, então esse fôlego agora está limitado, não representa mais a eternidade, representa um tempo curto, é o seu tempo de vida. É o seu tempo de vida. Então você nasce e você envelhece e você morre. E quando você morrer, está decidido você restabelecer novamente o acesso. Só que é assim, né? Você restabelecesse o acesso à eternidade, ou o direito à eternidade. Engraçado, a morte para o ser humano é uma coisa, é uma perda, é uma coisa que prejudica, né? Causa tristeza tal. Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar, é
a morte significa liberação ou liberdade, né? Para ter a eternidade. É engraçado. E aí, só que é claro, né? Você decide, só que você tem que decidir antes isso, né? Que você quer, porque a morte é a virada de chave. Então, e por isso que foi dito aí, você acabou de ler, que o rico falava assim, existe uma distância, existe um abismo entre eu e Lázaro, entre eu e o E mendigo, Abraão. né? Então, existe uma distância disso aí, né? Essa distância é o tempo, é a separação, né? É o corte que foi feito. E então, não há possibilidade de chegar de um lado para o outro sem uma permissão, a permissão do dono do tempo, do dono da vida. Não há possibilidade de chegar, mas há possibilidade de sim chegar, vamos dizer assim, num determinado local, ou estado local, que ou é paraíso ou é o inferno, ou é o céu ou o inferno. Mas esse acesso hoje da vida terrena para esses dois locais não há possibilidade, a não ser que você, a não ser com a morte, né? Que não existe mais vida, né? A não ser com a morte. Mas aí, você estando num local ou no céu ou no inferno, não há possibilidade de você voltar, aí acabamos de falar sobre isso, né? Acabamos de falar, ou fazer uma transição entre um e outro, né? Ou céu, inferno, inferno, céu, né? Então, a Bíblia nos fala isso, que não há um grande abismo, não há possibilidade. Só Deus tem o direito de acesso a esses lugares, né? No entanto, que Jesus diz que Jesus foi até o inferno, né? Diz isso a palavra, né? E lá pegou a chave e acabou, né? Deus, Jesus é o proprietário de todas as coisas. Ele é o poderoso, é o Deus todo-poderoso que tem acesso a todos os lugares, né? E ele é dono de todas as coisas. E como a Então, gente o sempre fala, Satanás até o inimigo está debaixo dele, né? está debaixo dele. O inimigo não tem poder nenhum. Quando nós estamos em Cristo Jesus, por isso que a palavra fala que a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não prevalece contra mim, não prevalece contra você, porque nós somos igreja, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, né? Não prevalece contra a noiva, não prevalece contra o corpo de Cristo, ela não prevalece. O inferno não prevalece, porque ele não tem poder de nada. Até o inferno, ele não tem poder, nem do inferno ele tem poder. Ele não tem nem as chaves do inferno, né? E uma outra coisa assim para quebrar um pouco mais um pouco os religiosos, vamos pegar lá Lucas 23, 43. Quando Jesus estava ali sendo crucificado, ele estava no meio de dois ladrões, né? Um acreditou nele e o outro debochou dele, né? Mas aí, ao que ele responde para aquele que creu ali na cruz, respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O próprio Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino, no meu paraíso. No paraíso você vai estar comigo. Isso aí quebra o quê? Quebra toda e qualquer religiosidade. Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa simplesmente crer e se arrepender. Ele falou: olha, eu estou aqui crucificado porque eu realmente pequei, eu errei, eu estou aqui, o ladrão reconhece o erro dele. Mas ele aqui não. Ele falou: quando você entrar no teu reino, lembra de mim. Ele creu ali, mesmo na hora da morte, mesmo ali sendo crucificado, ele creu em Jesus Cristo ali e falou: lembra de mim. E Jesus Jesus falou: não falou, né? Jesus não falou assim, não, primeiro você vai ter que ir para o purgatório. não, Passa ou pelo então, quartinho, pelo salão. ou primeiro você vai ter que fazer uma escola, né, bíblica, ou então você vai ter que ser batizado. É Aí, verdade. você vai ter que primeiro ser batizado e depois ir sabe? Não, é você crer. Muitas vezes nós criamos regras e isso breca
a presença de Deus, as pessoas criam muitas regras, muitas isso, o humanismo dentro da igreja cria tantas regras que não deixa o Espírito Santo agir, não deixa Deus agir. Porque o que impede é esse corpo que é corruptível, ele tem facilidade de se corromper. Por isso que ele vai para a terra. O pó, nós somos o pó da terra. E quando nós morremos, eu vou voltar ao pó da terra. A carne, a carcaça, mas não o nosso espírito, a nossa alma. Ela não vai ser enterrada e ela não vai ficar dormindo, como muitos falam que dormem. Ah, morreu, vai dormir e só quando tiver vai ser ressuscitado. Vai ressuscitar os corpos corruptíveis para julgamento, porque se ele fez coisas boas ou coisas más, esse corpo vai ser julgado. Aí que as pessoas não entendem isso, né? Nós pegamos aqui, deixa eu ver aqui o versículo que eu marquei. Agora, acho que é 2 Coríntios, mas 2 Coríntios fala da... Não era isso que eu queria falar, mas vamos ver aqui. 2 Coríntios... Acho que é 2 Coríntios 5, versículos 6 e 9. Ou do 5 em diante, 5 em diante. 2 Coríntios. Ora, que para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Ausente o quê? Da presença dele, tá junto com ele, né? Não da presença dele, mas de estar pessoalmente com ele. Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos ser agradáveis, quer presente, quer ausente, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o que eu fiz com esse corpo, eu vou receber, ou vou ser julgado por aquilo que eu fiz no corpo, do bem e do mal. E por isso que os mortos ressuscitarão, né, sairão dos seus túmulos, né, para receber o julgamento, para aquilo que fez de bem, por meio do corpo, ou bem ou mal. Aquilo que nós fizemos com nossos corpos. Porque Deus nos constituiu o corpo. É que o homem, quando caiu o primeiro Adão, o primeiro homem, ele caiu e nós recebemos a herança desse pecado. E por isso que Jesus teve que resgatar aquilo que o homem tinha perdido. Se nós vemos lá em Gênesis, Adão, todo no final de tarde, Deus vinha e batia um papo, tete a tete. Essa presença que o homem perdeu de ter o contato com Deus fisicamente. O homem perdeu isso, né? E é só depois da morte que nós vamos ter, por causa desse corpo corruptível que nós temos, por causa do pecado, né? Que habita nesse corpo, mas por isso que nós temos que negar a nós mesmos. Eu não posso me justificar. Muitas pessoas têm feito da graça de Deus uma desgraça na sua vida. A graça não é uma autorização para você pecar. Muitos cristãos estão pegando a graça e achando que é uma autorização para eles pecarem. E não é uma autorização para pecar. A graça é a misericórdia, é o dom de Deus, uma coisa que eu não merecia, Deus me deu. Eu não merecia, você não merecia ir para o céu. Eu e você não merecíamos para o céu. Mas Jesus morreu para que eu e você tivéssemos acesso de ir para o céu. De esse corpo corruptível que vai ser julgado pelos nossos atos, pelos nossos feitos, esse corpo vai ser julgado. Mas aquilo que é de Deus foi para Deus, o Espírito já foi para Deus. Mas aqueles que estão fora de Cristo, eles não vão para Deus, não vão para o Senhor, eles vão esperar o julgamento. Como nós vimos Lázaro e o mendigo. Lázaro estava onde? Estava no lugar no Hades, ou inferno, né?
tem duas teorias que falam que não é inferno, outros falam, mas eu não quero entrar em polêmica de discussão se é inferno, se não é inferno, se é o pós-inferno, o pós-céu, antes-céu e anti-inferno. Eu não quero entrar em discussão disso. O que eu queria é que nós estivéssemos firmados na palavra hoje. Porque o meu viver hoje vai determinar a minha eternidade amanhã. A sua posição hoje em Deus, o seu viver, o seu caminhar, vai determinar onde você vai passar a eternidade. Ou no céu, ou no inferno. E é isso que... Muitas vezes as pessoas ficam criando polêmica. Mas isso não é Hades, isso é inferno. Meu, eu estou pouco ligando se é o inferno ou se é Hades. O que eu importa é viver a palavra hoje, na terra, andando como um homem de Deus, como você tem que andar, como uma pessoa de Deus, por onde você for, você andar como uma pessoa de Deus. Alguém que faz a diferença, alguém que é o sal da terra, alguém que é luz, onde entra a trevas, você entra com a luz. E você pende para o lado do Espírito, não pende para o lado da carne, mas você pende para o lado do Espírito. É isso que as pessoas têm que viver. As pessoas ficam debatendo muito. Não, mas quando você morre, você vai dormir. Mas, meu, depois que morreu, não adianta fazer mais nada. Você tem que fazer enquanto você está vivo. Né? Hoje até eu li não sei quem foi que mandou para mim, ou eu li no Facebook, alguma coisa assim. As pessoas, quando está viva, não visita. Quando a pessoa morre, você vai no enterro. Quando você está vivo, você não tem tempo para visitar. Mas quando a pessoa morre, você vai lá. E tantas outras coisas. Você nunca abraçou, mas ali na hora do caixão, você quer abraçar, você quer se despedir. Meu, você tem que fazer aquilo que você... O que você vai fazer no dia do enterro de uma pessoa, faz antes, faz enquanto ele está vivo. Não vai visitar quando ele morreu. Vai visitar enquanto ele está vivo. Vai falar coisas bonitas quando morreu. Não, fala quando ele está vivo, coisas bonitas. Coisas que admiráveis, coisas que levanta, coisas que abençoa. Fala enquanto está vivo. Não adianta você falar depois que morreu. Sabe, às vezes eu acho um pouco de hipocrisia das pessoas. As pessoas... não tenho tempo, não tenho tempo. Mas no dia que o cara morre, o cara passou o dia inteiro no velório lá, ele arruma tempo para a hora da morte. Não é uma coisa meio estranha do ser humano? É uma coisa meio estranha. E nós temos que quebrar isso. Nós temos que viver com intensidade. Nós temos que viver aquilo que nós temos que viver hoje. Nós temos que viver intensamente o dia. Deus nos dá um dia para nós podermos viver intensamente aquele dia. Eu não posso viver, sabe, displicente, não valorizando aquele dia. Pô, eu tô respirando. Tem gente que está no hospital que não está conseguindo respirar, está com aparelhos entubado. Verdade. E você tem que dar graças a Deus. Se você está com saúde, se você está livre dessa peste, meu, louve a Deus. Gaste um tempo de oração por essas pessoas que estão no hospital, pelas famílias que estão com problemas. Gaste um tempo de oração. Comece a fazer a diferença. Porque as pessoas estão muito hoje olhando muito para o seu umbigo. Quantas pessoas estão necessitadas, passando fome? Quantas pessoas estão na rua? Se você tem o seu pão de cada dia, você tem ainda o que comer, o que vestir, você pode comer. Hoje você não pode ir num restaurante, mas quando você pode ir num restaurante, você pode ir num restaurante. Tem muitas pessoas que não têm isso. Por isso que eu falo, invista no reino, irmãos. Tem muita gente investindo na bolsa, nessa criptomoeda, muita gente investindo nessas coisas. Invista em Deus. Porque as pessoas estão investindo nas coisas terrenas. Não sou nada contra investimento, mas tem muita gente que já está... Muitos cristãos estão bitolados naquilo, já estão, sabe, só vive pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância de eu ter um carro importado, de eu me postar na internet, me exibindo. É o próprio Lázaro. Tinha de tudo. Mas foi para onde? Foi para o Hades, para o inferno. Foi ali. Ele queria que molhasse a ponta dos dedos daquele que era mendigo lá. É engraçado que a Bíblia ela faz referência muito clara, né? Ele fala de rico, de um rico, e nem cita pobre, cita mendigo, né? Que é Mendigo. uma classe ainda mais baixa, né? Quer dizer, é desesperador, né? Então, é engraçado que a vida
essa passagem bíblica nos traz, né, querendo dizer e falar da morte, da separação em si, mas também dá uma ênfase nisto, né, que é sobre o rico e sobre o mendigo, né, que é uma coisa de se pensar, quer dizer, é aquilo que no popular a gente fala, o que você no dia que você morre, você não leva nada para o caixão, né? Então é Verdade. isso mesmo, né? Não E assim, vale nada as suas economias, o seu carro, a sua casa não vale mais nada, né? Você não consegue as pessoas, transportar isso para outro lugar, né? e as pessoas têm que saber que Deus é amor, amém? Mas Deus é justiça. É, E ele não vai poupar aqueles que vivem em pecado, irmãos. verdade. Se não tiver o arrependimento, não adianta. Né? Eu estava tomando banho agora há pouco e Deus, eu falei assim, né? Que eu estava vendo uma notícia e o cara falou assim: nós devemos pecar 70 vezes, perdoar 70 vezes 7, não sei o quê. Devemos perdoar quando as pessoas pedem perdão. Eu estava tomando banho, o Espírito Santo começou a falar. Eu escutei o noticiário e fui tomar banho, sabe? Porque esse menino que morreu aí, o pai estava falando, devemos perdoar 70 vezes 7 e tal. É, Aí eu fui tomar banho e falei assim, mas puxa vida, então acho que eu tô mal, hein, meu? Perdoar, meu. Aí é, o Espírito Santo falou assim: a gente tem que perdoar para aqueles que pedem perdão, é, aqueles que se arrependem, que tem mudança de vida. Esse eu tenho que perdoar. Mas aquele que não se arrepende, aquele que não tem mudança de vida, não tem perdão, porque Deus não verdade. perdoa. É, Se não tiver o arrependimento, e se eu não tiver mudança é, de vida, é, Deus não perdoa. Olha aqui, ó, segundo Pedro, capítulo 2, 4, fala assim: é tão grande aqui, fala sobre os falsos profetas. Eu vou ler até do 1 em diante, do 2, 1 em diante, porque fala dos falsos profetas. Mas houve também entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão que encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre ti mesma repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles serão blasfemados o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócios com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ao que o 4 fala, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, os anjos que estavam no céu, Deus não poupou, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservaste a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus não poupa aquele que está em pecado. Agora, o pecador que se arrepende, pede perdão e tem mudança de atitude, esse o Senhor perdoa e esse vai para os céus. Como aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus falou: olha, eles vão te condenar, se eles não te condenar, nem eu vou te condenar também. Mas vai e não peques mais. Mude atitude. Se eu estou em Cristo, a palavra fala que eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, eu preciso andar como essa nova criatura. Eu não posso andar da velha maneira. Eu não posso andar da velha maneira. Se eu tenho Cristo, eu não posso andar da velha maneira. Eu não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia da velha maneira. Porque eu, em Cristo, eu sou uma nova criatura. E as coisas velhas, o quê? Já passaram. E tudo se faz novo na minha frente. E é nessa novidade de vida da palavra e do evangelho que eu preciso caminhar, que nós precisamos caminhar. Né? Marcos 9, deixa eu ver aqui, 9:43, deixa eu ver o que fala aqui. Ó, Marcos 9:42 e diante.
E quem escandalizar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para os fogos que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Então você vê que o inferno ele é real e o sofrimento é real. Aí tem uma eternidade e de acordo com como eu viver hoje, nos dias de hoje, meu dia, o meu cada dia, meu viver vai determinar para onde eu vou passar a eternidade. Eu Ainda sempre falo, pode estar, o pessoal pode pensar, né? Como que como que Deus pode fazer isso, né? Como que um Deus amoroso, né? E como você disse, Deus é amor, mas ele é justiça também, né? Ele age com disciplina. Aliás, ele age com disciplina aqui na Terra, né? Nos ensinando, nos orientando e dizendo como nós devemos viver. E ele espera uma correspondência nossa, né? Ele espera que a gente corresponda. Agora, é, se fosse para que, vamos dizer assim, Deus considerasse, mesmo a gente errando, então não era para que ele mantesse todas essas coisas, né? Mantesse aqui na Terra, então nos leva direto para a eternidade, né? Mas não é assim. Ele traçou um caminho. Deus tem um propósito. Ele traçou um caminho e e a palavra diz bastante, é bastante clara. Então, ele apresenta um Deus de amor, mas um Deus de justiça, né? Prova que está, por exemplo, no Antigo Testamento, você vê Deus atuando como amor e Deus atuando como justiça. Você vê, eu estava até falando, né? Como uma. Você citou sobre o que aconteceu sobre o menino, acho que, se não me engano, o nome dele é Henry, se não me engano, sobre a possibilidade de ele ter sido torturado, parece que isso é 100% comprovado, e de lá o casal ter confabulado e matado o menino, infelizmente. Agora, o que a gente percebe é que você falou uma coisa interessante, né, sobre perdão, né? Deus espera a correspondência. Se não tem correspondência, não tem perdão. Não tem outra forma de se fazer isso. Aí você vê, como eu falei, no passado, no Antigo Testamento, você tem. Eu estava até falando com uma pessoa que a gente vê essas coisas acontecendo no mundo e a gente entende porque Deus fez assim. Vocês não creem em mim, vocês não me servem, vocês não querem obedecer, que essa terra engula vocês. E eles foram subtraídos pela terra, né? Diz lá no povo lá no Egito, lá, o povo de Israel, tá, a geração. Então, quando você vê também assim, Deus fala assim, olha, pega aquele povo, aquela nação e não deixa um. Ele fala assim, ó, não deixa mulher e não deixa criança. Se você olhar não souber analisar essa situação, compreender, você vai falar que Deus é Deus carrasco, e Deus não é Deus carrasco. Deus é justiça. E Deus é tanto, tanto amor, que ele é tanto amor que o atributo de amor dele se sobressai também a justiça por igual, né? Então, então por isso que a gente entende que Deus ele passa a régua, Deus ele também dá chibatada, né? Como Jesus deu chibatada. Ele faz isso por uma questão de disciplina, por uma questão de palavra dele, de justiça, né? Então ele não deixa as coisas, como a gente fala, né? Ao léu, ele não deixa as coisas ir por aí, né? Deixa a vida me levar. Ele tem o seu propósito, tem os seus planos e tem o seu propósito, né, pra gente.
Então, assim, e cada disciplina que nós temos é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós irmos para a eternidade. Porque o objetivo dele é nós irmos estar com ele na eternidade. Não Verdade. é nós irmos para o inferno, Ah, você vê que né? interessante que você está falando. Eu estava vendo, não sei se você ouviu, acredito que seja verdade, né? Eu sinto bastante sinceridade. É o Roberto Jefferson, né? Ele foi, acho que, deputado ou senador, não me lembro. Mas ele foi envolvido no mensalão, né? É, E ele tava contando o testemunho dele, ele teve câncer, né? Quase foi embora. E por diversas vezes ele teve recaídas, né, e tal. E foi pelo processo da dor que a mulher dele é evangélica. Eu não sabia que a mulher dele era evangélica. E orava sempre por ele, dizia assim: "Não, mas você tem que segurar em Cristo", tal. E a mulher dele evangelizava ele, né? Então, e ela sempre orando, orientando, mas engraçado, né? Ele foi corrupto, né? Ele foi um cara corrupto. E ele foi preso e ele declarou o erro dele. Olha que interessante, né? Como você falou, né? Ele declarou o erro dele, quer dizer, ele suplicou por perdão. Então, a Deus, na verdade. E aí, Deus apertou ele. Apertou, apertou tanto que como fosse destruí-lo, né? Como fosse acabar com ele, com a vida dele e tudo. Ao tanto que ele, em determinado momento, ele pediu socorro para Deus, né? Me socorra, eu peço o teu perdão, né? E hoje ele se coloca como um cristão, né? E ele falava que era um católico tal, mas ele não seguia aquelas coisas, né? Ele estava lá envolvido em Brasília tal, e se envolveu em casos em meio de corrupção lá, e no entanto que apareceu até na mídia, o nome dele foi falado e foi preso. Mas o que Deus faz, né? É um Deus de amor e um Deus de justiça. E muitas vezes ele precisa apertar para que a pessoa tome decisão, né? que a pessoa E se arrependa, né? se arrependa, E né? muda e de atitude, né? É porque às vezes as pessoas confundem arrependimento com remorso. É, Arrependimento não é remorso. Remorso, assim, eu sei que eu fiz uma coisa errada, mas eu não mudo. Então, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, eu tenho um remorso. Eu tenho uma tristeza, mas não é aquela tristeza de arrependimento. Agora, o arrependimento gera o quê? Mudança de atitude. é, Eu confesso o meu pecado e eu tenho uma mudança de atitude. é E verdade. essa é a oportunidade que em Jesus nós temos de reconciliar com o Pai e de nós termos uma eternidade com Deus, através do arrependimento, né? E a mudança de atitude. Deixa eu só ler um versículo aqui, João 5, 28 e 29, fala assim, ó. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço assim, julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O próprio Jesus falou: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu faço a vontade do Pai que me enviou. E se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É, Há outro que testifica a meu respeito, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. é. Então, nosso testemunho, nós temos que testemunhar sobre Jesus e não de nós mesmos. Não de nós Mas o que mesmos. Jesus, podemos testemunhar daquilo que Jesus está fazendo, que Jesus fez em nossas vidas e que continua fazendo em nossas vidas. Mas o testemunho é para de outras pessoas, do próprio Jesus Cristo. E isso é um testemunho verdadeiro. Quando outras pessoas testemunham sobre você, ou quando você testemunha sobre Jesus para a vida das pessoas. Isso é um testemunho verdadeiro, né? E aqui só para ver que os corpos serão julgados, né? Os que fizeram o bem para o bem, os que fizeram o mal para o mal, vão sair dos sepulcros. Então, por isso que a palavra é bem clara sobre o. Lá em Apocalipse 20, 15, também fala sobre onde haverá pranto e ranger de dentes, né? O sofrimento no inferno, né? Para aqueles que não acreditam que existe o inferno, né? Então, assim, se você acredita no céu, você precisa saber que também existe o inferno.
né? E nós, Exatamente. como cristãos, temos que saber aquilo que a palavra fala, o que a Bíblia fala. As Escrituras Sagradas nos ensinam. E é sobre isso que nós temos que estar ligado e firmado e estabelecido e com convicção daquilo que Deus falou, que fez, que faz e vai fazer. É É, essa convicção que nós temos que ter como cristão, né? verdade. Por isso que o E mundo ele vive, a gente começa a perceber a vida do mundo, né? No sentido assim, a vida das pessoas, elas vivem sem uma sem um objetivo espiritual, né? Sem um, por quê? Porque não existe você falou logo no início, né? Que a Bíblia é a nossa ferramenta, a Bíblia é a nossa regra de fé, de prática, de vida, né? A Bíblia ela apresenta como nós devemos viver aqui na Terra, né? Então, o que a gente percebe é que o mundo ele está encostando no sentido de se distanciando desta ferramenta, deste guia que você falou, né? Você falou, usou até o termo guia. Ele está se distanciando. Este guia, este mapa, este livro, ele é um livro importante, porque é manual de primeiros socorros. Ele determina o seu caminho, como é que você deve andar e para se dar bem. Então, quanto mais você se distancia deste livro, você vai a cada dia esquecendo da mensagem que ele traz para nós, né? Então, acaba se distanciando, não existe mais um objetivo espiritual, vamos dizer assim. Existe um objetivo carnal, de vida carnal, de matéria só. Então, o que acontece? Acontece assim, tudo vale, né? Não existe mais regra nenhuma, tudo vale, né? É, então, como disseram para, se não me engano, perguntaram para a filha do Billy Graham, se eu não estiver enganado, por que as coisas acontecem aqui na Terra, Deus deixa acontecer, por que uma criança morre inocente, tal, como aconteceu agora? Aí a resposta foi assim: por quê? Porque tiraram a Bíblia das nossas escolas, né? Tiraram a Bíblia presente no dia a dia das pessoas. Então, é claro que as coisas más vão começar a acontecer, porque você não tem coisa boa com você, que é a Bíblia, coisa boa, que é a palavra. Ah, eu preciso disso, ok. Ah, eu preciso ser orientado nisso, ok, vamos lá ler. Eu preciso que Deus fale comigo, tá aqui. Deus vai ter que falar com você através daqui. Se você não tiver esta palavra, você está perdido, perdido. E qual que é o problema de todas as nações, inclusive está acontecendo com a nossa nação agora? É encostar a palavra, encostar a Bíblia de lado. Não, isso não significa nada. Por exemplo, se você quiser, por exemplo, se você for ver a Constituição nossa é baseada na Bíblia. a Bíblia. Muitas coisas é baseado na Bíblia, né? Talvez não 100%, mas é baseado na Bíblia. E o que querem fazer? Querem de hoje desencostar a Bíblia, a palavra, dizer que isso não nos serve, e aí a reformulação da Constituição não vai ser em cima disso aqui mais. Não vai ser, então, o que acontece? De uma Constituição que é uma Constituição, vamos dizer assim, libertadora, né? Por que libertadora? Porque tem a palavra liberta, e uma Constituição que nos traz liberdade, vai acontecer de uma Constituição que vai trazer libertinagem, que vai travar, que vai prender, não existe mais liberdade, vai travar, vai prender, vai trazer libertinagem, né? Como, por exemplo, começa lá pelo aborto, né? Como? Começa lá dizendo que não há problema nenhum de um de uma pessoa mais velha, sendo homem e mulher, namorar, noivar, casar com uma pessoa de menor que 18 anos, por exemplo, né, que ainda não atingiu uma maturidade suficiente. Então, essas coisas vão acontecendo. É o desequilíbrio, é a loucura humana,
a loucura humana começa a operar. Por quê? Porque não existe regra, não existe prática, não existe Bíblia, guia, né? Como você falou, não existe guia. Não existe guia, o pedreiro sabe muito bem disso. Quando ele quer fazer uma parede lá, o que ele tem que fazer? Colocar o plumo, colocar a guia. Se não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Parede torta. É uma porcaria. É só porcaria. Vai cair, vai trazer perigo, risco, vai cair, vai chegar uma hora que vai cair, né? Então, é uma sociedade louca, é uma sociedade débil mental, quando não tem a palavra. É débil mental. O humano, ele fica débil mental quando não tem a palavra, porque quando ele não tem a palavra, ele não consegue escutar a voz de Deus. Deus está aqui nesta palavra. Você consegue escutar Deus aonde? Através disso aqui. Se você não tem possibilidade de escutar a voz de Deus, então você não tem bons conselhos. Você vai virar débil mental, porque você não tem bons conselhos. Então, o que você pensa, ou que a outra pessoa te diz, ou o que você acha, vale, mas não é direito, não é certo, não é certo. Precisa sim de ter a palavra em nossos corações, porque a palavra é libertadora, né? Como a própria palavra diz, né? Que ela é a verdade, ela é liberta. Né? Isso está se falando de Deus, né? Porque é a voz de Deus, né? Então, estamos perdidos sem isso, né? Você falou de uma coisa que é salvação, né? Então, eu acho que é importantíssimo, né? Esta live aqui que nós fizemos hoje, falando sobre a palavra, né? Sobre o que acontece depois da morte, nós falamos para que não queremos falar da morte, queremos falar da vida. Amém. Nós queremos falar não da morte, mas sim da vida. Por isso que nós estamos insistindo de salvação, de céu e de eternidade, né? É isso que nós queremos, né? Mas é isso, a Amém. minha imagem acho que parou aí no meio do Parou. caminho. Já está na voz. Mas É, amém, Aizen. Que Deus abençoe você que está ouvindo essa live, ou que vai ouvir depois, que possa ter te esclarecido algumas coisas. Coloque o seu comentário aí, se você concorda ou discorda, né? O que você achou da live, é muito importante isso daí, né? E que ela possa ter te abençoado e te proporcionado algo de Deus na sua vida, né? Que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida nessa live. Amém? Segunda-feira nós vamos estar com a live às 20h30, amém? E, e até segunda, então. Amém, Aizen? amém. Deus Estamos aí na abençoe segunda-feira. vocês. Amém. Deus abençoe vocês, um bom final de semana É isso aí, e fiquem firmes no Senhor. é Não, verdade. não troque, não venda, não negocie a palavra e os princípios de Deus, irmãos. Não negocie os princípios de Deus. Amém? Verdade. Seja firme, desenvolva a sua salvação a cada dia. Isso é muito importante. Você desenvolver a tua salvação, né? E que você seja testemunho, aonde você passar, você seja testemunho de vida, de que Jesus Cristo ilumine os corações das pessoas que estão em trevas e que não conhecem a Jesus verdadeiramente. Amém? Deus Amém. abençoe e até segunda-feira, às 20h30. Até segunda. Paz. Até mais. Amém.